Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Alguém me dá só um ok aí para ver se está chegando a transmissão nos comentários. Aqui já notificou que está ao vivo, né? Então já deve ter começado. Qualquer coisa vocês vão informando que a minha assistente está aqui do lado para me passar algum problema técnico, tá? Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Karine, sou voluntária da Casa de Francisco, com muita satisfação, com muita alegria e gratidão. Estou aqui mais uma vez para comentar o Evangelho, hoje no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Este que é a máxima, que é o mote, que é o grande lema da doutrina espírita, né? Então, é algo a ser realmente repetido, trazido, internalizado e sempre presente nas nossas vidas. Fora da caridade não há salvação. Esse também é o título do item que eu escolhi para refletir aqui com vocês hoje. O item 10. Fora da caridade não há salvação, certo? Nas instruções dos Espíritos. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma breve leitura. Aliás, a breve leitura do item e, em seguida, vamos para a reflexão, né? Que é uma reflexão para mim, é uma reflexão que eu espero que alcance vocês. Cada oportunidade dessa é momento de muito aprendizado, de muito estudo e de muita reflexão. E que essa reflexão se torne ação nas nossas vidas, né? Não basta só pensar sobre o que tem que mudar, é preciso mudar de fato, é preciso agir. Então, esse item do Evangelho nos diz o seguinte, meus irmãos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus, diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Como nós queremos ouvir isso um dia, não é? Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que, em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Essa é uma das instruções mais belíssimas na minha compreensão
né, nas minhas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela rompe com o preconceito, ela rompe com a intolerância religiosa, ela rompe com todo uma tradição que prega quem tem a verdade e quem detém a verdade. Então, meus irmãos, reflitamos. O assunto principal desse trecho é a máxima, né, que intitula o item e que intitula o capítulo. Fora da caridade não há salvação. Nesta máxima, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Aí está o segredo, que não é segredo, né? Então, se você, se nós estamos na terra, buscando o nosso melhoramento, se nós estamos tentando melhorar, estamos tentando aprender, estamos tentando praticar a caridade, estamos no caminho certo. Nós temos o nosso destino aqui, dependendo, né, do que nós aprendemos dessa máxima e além daqui. Então, a máxima de fora da caridade não há salvação é algo que nos garante para onde nós estamos indo neste mundo material e no mundo espiritual. Porque aqui nós estamos de passagem, porque aqui nós temos um corpo que nosso espírito abandonará em algum momento, deixará em algum momento, e nós vamos seguir para o plano espiritual. O que nós temos na nossa bagagem? Coisas importantes ou coisas insignificantes? Boas práticas? Aprendemos algo? Praticamos algo que mudou a nossa vida, a vida do nosso semelhante, que atingiu o nosso coração e o coração do outro? Se nós praticarmos a caridade, meus irmãos, nós viveremos em paz na terra. E no céu encontraremos graça diante de Deus. Então, vem uma pergunta quando eu faço essa leitura. Como viver em paz na terra diante de tantas tribulações, de tantas provações? Eu mesma, quando cheguei na casa de Francisco, cheguei diante da pior prova da minha vida, desta minha existência até aqui. E eu digo para vocês, sim, é possível encontrar paz, mesmo diante da dor, do sofrimento, da angústia. Porque nós sabemos para onde nós vamos, porque nós conhecemos o nosso destino. E aqui não é o ponto final. E esse momento e essa experiência não é em vão. É um aprendizado. E nós precisamos aprender. Não é Deus que nos impõe o aprendizado, somos nós que precisamos aprender. E somos nós que muitas vezes relutamos em aprender, e aí precisamos viver e reviver certas lições até que nós estejamos aptos a avançarmos, a evoluirmos, né? A mudarmos o caminho. Então, meus irmãos, se aqui nós conseguirmos, mesmo diante de tudo isso, vivermos em paz, nós encontraremos graça diante de Deus, porque nós nos tornaremos melhores. Deus não está lá num trono, nos céus, a nos julgar. Nós estamos aqui com a nossa consciência, com tudo que nós aprendemos sobre o que é certo e sobre o que é errado, e fazemos escolhas. Então, a nossa própria consciência é o nosso juiz. E precisamos aprender o mais rápido possível sobre o bem, sobre o amor, sobre a caridade, para que nós não soframos. E Jesus nos mostra o caminho, não é? Quem são os eleitos de Deus, meus irmãos? Todos nós somos eleitos de Deus. Todos estaremos à direita de Jesus. Então, a questão não é quem são, é quando nós estaremos à direita de Jesus. Quando Jesus poderá nos dizer, vem você para cá, para a direita. Quando nós estaremos aptos? Depende de nós, depende das mudanças que nós fizermos na nossa vida. Depende das escolhas, depende da reforma íntima, não depende da casa espírita, não depende da igreja, não depende da sinagoga, não depende do templo. Depende de nós, cada um de nós. Porque isso é responsabilidade nossa.
A caridade, meus irmãos, como nos diz esse evangelho, é a expressão do pensamento de Jesus. É dever e guia para a salvação do homem. Olha a importância de aprender o que é a caridade. É regra do Espiritismo, porque o Espiritismo capta essa importância e, a partir daí, tudo tem que ser movido nessa direção. É o caminho. Fora dela não há salvação. Fora do amor, fora da caridade, não há salvação. E é o reflexo do mais puro cristianismo. Por quê? Porque Cristo é nosso exemplo, nosso mestre, nosso guia. E é com ele que nós aprendemos. O pensamento de Jesus expressa a caridade. Os ensinamentos de Jesus expressam a caridade. Somos nós que muitas vezes não absorvemos, não aprendemos. E essa é uma responsabilidade de quem? Nossa. Unicamente nossa. Se todas as nossas ações estão sob o controle da caridade, evitaremos de fazer o mal, que é a virtude negativa. Né? Aí nós temos o quê? Um comportamento de inércia, de negligência. Nós precisamos não só evitarmos de fazer o mal, isso é um passo importante sim, óbvio, já denota alguma evolução quando nós evitamos fazer o mal, mas ainda é uma virtude negativa, nós precisamos ser levados a fazer o bem. E isso precisa ser um movimento que vem de modo, primeiro, que nós vamos estudando, vamos aprendendo e vamos nos policiando e vamos nos vigiando, e vai chegar um momento belíssimo na nossa vida em que isso já vai ser o natural de nós, em que isso já vai vir espontaneamente. Não vai precisar ser pensado ou calculado. Não, essa ação que eu vou fazer, não. Quando a gente não conseguir mais ter que se preocupar com o conceito e a prática que esse conceito realizou. E esse é um momento fundamental, mas requer esse movimento constante de aprendizado. Sobre o conhecimento da doutrina espírita, meus irmãos, sobre a luz do espiritismo que nos traz esse evangelho, a gente pode perceber que sobre o conhecimento da doutrina espírita, não somente os que o têm são salvos. A busca do espírita é a de, através dos ensinamentos do Cristo, serem melhores cristãos. Os espíritas não estão buscando, de forma alguma, serem melhores que os outros, estão buscando serem melhores cristãos. Então, que nós também aprendamos isso. Não é a religião A, B ou C, não é a doutrina A, B ou C, não é a crença A, B ou C ou a não crença que vai garantir a nossa salvação, a nossa relação pessoal. A salvação da Karine é entre a Karine e Deus. A sua salvação é entre você e Deus. A doutrina nos ajuda, a religião nos ajuda. Mas precisamos amar a todos, independente de religião, e acreditar que todos têm a sua oportunidade e a sua relação com Deus. Então, meus irmãos, todos aqueles que praticam a caridade, como diz no nosso evangelho, desse modo, todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. E este livro, O Código Penal dos Espíritos, do José Lázaro Boberg, também complementa este trecho do Evangelho nos dizendo: todos são iguais perante Deus. Lembre-se, ninguém adquire passaporte para a felicidade por ser filiado a qualquer crença. Está na doutrina espírita, está na religião católica, está em qualquer outra doutrina, em qualquer outra religião ou crença, não dá a você um passaporte para a salvação. O passaporte para a salvação está nas suas ações, na transformação, está nas minhas ações, na transformação que eu preciso fazer, que eu preciso admitir que tenho que fazer na minha vida e fazê-lo. E nesses tempos de pandemia nós estamos tendo a oportunidade de praticarmos a caridade, de cuidarmos do outro, cuidando de nós mesmos, que foi o que Jesus sempre nos ensinou. Gostaria de encerrar deixando aqui um abraço para nossa irmã de doutrina, Adriana Rodrigues, que tem enfrentado muitas dificuldades, mas que mantém os seus pés fincados na rocha. Força, meus irmãos, força. Tudo que nós estamos passando, lembrem, Jesus é sempre conosco. E isso tudo vai passar. Paz e bem, meus irmãos. Fiquem com Deus.